Olha, eu já gravei um monte de vídeo, eu perdi as contas, estou indo para milhares de vídeos gravados, mas esse aqui pode ser o mais importante da minha vida. Porque hoje eu vou falar sobre algo que vai mudar como todo mundo trabalha. Desde o comediante até o empresário, até o analista, o advogado, o contador, todo mundo vai ter o seu modo de trabalho modificado pelo que eu vou falar agora. Porque se o seu trabalho envolve pensar, tomar decisão, aprender coisa nova, você vai ser muito impactado por inteligências artificiais. E é muito importante que você se toque nisso antes que seja tarde demais, senão você vai ficar para trás. Eu estou mencionando isso porque nesses dias eu estava num jantar bacana que fui convidado, tinha vários empresários, tinha gente muito bem sucedida, tinha bilionário no ramo de indústria, tinha multimilionário do agro, tinha um pessoal mais novo de startup gigante, um pessoal muito promissor mesmo. Aliás, algumas startups que eu vi lá você já deve conhecer já. E a gente estava conversando sobre várias coisas, tá falando sobre política, sobre influenciadores, sobre nossas empresas, até que o assunto virou inteligência artificial. Eles estavam comentando sobre como estavam usando inteligências artificiais nos seus negócios, como eles estavam obrigando seus funcionários a aprenderem a mexer, por exemplo, no ChatGPT. E eu tava lá só acompanhando a conversa, né? Eu tava meio como um peixe fora d'água porque eu ainda não conhecia do assunto. E para mim isso foi ruim, porque assim, eu também me considero um empresário, não é? Dava para ver ali que eu era o único que ainda não mexia diariamente nessas inteligências artificiais. Até que um desses empresários virou para mim e perguntou, ele falou: "E aí, Danilo, para que você tem usado as inteligências artificiais?" Aí eu respondi que eu, sei lá, não tô usando muito não, já mexi lá de vez em quando, né? Porque, assim, eu até tinha mexido um pouquinho no ChatGPT, mas para mim, sendo bem sincero, inteligência artificial parecia bom mesmo para criar meme e pra ficar fingindo que eu sou um personagem da Pixar, sabe? Mas todo mundo na mesa ficou meio paralisado com a minha resposta. Eles falaram, sabe, começaram a me olhar com uma cara assim, como assim, velho? ChatGPT, inteligência artificial é perfeito porque você faz. E aí eu respondi, não, mas essas coisas nem é tão boa assim pro meu trabalho. Tipo, no meu caso não funciona muito bem, eu sou artista, é criativo e tal, mas eles não aceitaram a minha resposta. Então um desses empresários que estava do meu lado, pediu para que eu tirasse o celular do bolso e mostrasse para ele como eu estava usando o ChatGPT. Aí eu fui lá, eu abri o site, aí eu digitei lá, né? Ó, me conte 3 piadas do Danilo Gentili. Aí todo mundo deu risada, eu achei que era por causa da piada. Mas não era, eles estavam rindo da minha cara. Eu não estava usando direito o ChatGPT, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Só que em minha defesa, os erros que eu estava cometendo não eram tão óbvios assim. É o tipo de erro que quase todo mundo comete. Foi aí que esse empresário passou o resto do jantar me explicando tudo sobre inteligência artificial, ChatGPT, e como essas inteligências artificiais não apenas vão mudar os trabalhos nos próximos anos, mas como hoje já está mudando o trabalho de todo mundo. Aí esse cara me mostrou como treinar o ChatGPT para contar piadas praticamente idênticas às minhas. Ele me mostrou como usar a técnica do complemento automático. Essa técnica me ajuda a escrever, por exemplo, roteiro de filme, me ajuda a solucionar problemas criativos na minha escrita. Ele ensinou como fazer o ChatGPT virar um empresário inteligente e dar ideias interessantes e criativas para crescer minha marca de vinho, de charutos ou outras coisas que eu estou preparando nesse ano ainda. E ainda me mostrou o erro besta que eu estava cometendo em relação ao ChatGPT. Sabe qual era o principal erro? Sabe qual era o principal motivo dos meus resultados não serem tão bons? Sabe qual era? Calma. No final do jantar, eu me senti completamente convertido. Eu fui de cético de inteligência artificial a crente. Nos últimos meses, eu consegui realmente ter benefícios concretos do uso dessas inteligências artificiais. Eu consegui usar elas para ter ótimas ideias para pauta de programa, para pergunta de entrevistado. Olha, eu uso diariamente nos meus negócios para pensar em novos canais de vendas, para tomar decisões importantes. E o ChatGPT, a inteligência artificial, está até me ajudando nos meus papos com advogados. Chega processo para mim, eu já pergunto para ele qual é a melhor maneira de eu me defender. Então assim, depois disso para mim ficou muito claro. Ou você entra de cara nesse mundo e aproveita esse ganho de produtividade, criatividade e inteligência, ou você vai ficar muito para trás. Você vai comer poeira de quem está aproveitando a oportunidade hoje. E por isso, para que você não seja bobo igual eu estava sendo, eu resolvi criar esse mapa aqui, ó.
é o mapa da inteligência artificial. No menor tempo possível, eu vou te explicar o mínimo que você precisa saber sobre inteligência artificial para que você não fique para trás. A minha ideia é que você comece aqui onde eu estava, ou seja, eu sabia que existia, mas tudo parecia muito confuso, eu era um pouco cético em relação à inteligência artificial. E que nos próximos minutos desse vídeo você saia daqui e chegue aqui, ou seja, que você tenha muito mais clareza, confiança e conhecimento para usar essas ferramentas. Olá, caso você não me conheça, meu nome é Danilo Gentili. Eu sou comediante, eu sou apresentador, eu sou empresário, eu tenho o programa de comédia noturna mais visto da América Latina inteira, é o De Noite. Olha, eu também fui um dos primeiros a fazer o stand-up comedy aqui no Brasil. Eu fui um dos primeiros a criar um clube de comédia no Brasil. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu gosto de ficar em cima das novidades. Eu, inclusive, fui o primeiro a fazer um show ao vivo por stream lá em 2010. Eu alcancei mais de 1 milhão de pessoas simultaneamente naquele show. Tudo porque eu já sabia que esse seria o futuro do entretenimento. Eu também já escrevi 2 filmes, 4 livros. Aliás, um livro virou filme. Já ganhei prêmio internacional com o meu filme. Então, eu sempre gosto de estar na frente das tendências. Tudo isso para não correr o risco de ser ultrapassado por elas. E por isso que eu me senti meio bobo quando eu percebi que eu estava ficando para trás em relação à inteligência artificial. Talvez a revolução mais parecida com essa de agora seja a da eletricidade, lá no começo do século passado. Eu não estou exagerando não, porque antes da eletricidade, a maioria das indústrias dependia da energia mecânica fornecida por fontes naturais, como água, vento ou energia manual e animal. Uma fábrica, por exemplo, precisava de um grande motor central movido a carvão. Você pensa nos carros, pensa como era. Em 1903, Henry Ford criou uma empresa gigante de carros que você conhece hoje, sabe qual é? É a Ford. Antigamente, para construir um único carro, ele precisava de inúmeros funcionários trabalhando unicamente nele por mais de 12 horas. As máquinas mais pesadas na fábrica mexiam tudo a vapor. Imagina isso, você precisava ficar queimando carvão para fazer uma máquina funcionar. Não era simples, não era igual desligar e ligar um botão, igual é hoje em dia. Isso tudo tornava os carros acessórios de luxo, só rico podia ter carro. Mas agora, com a popularização da energia elétrica, tudo começou a mudar. As máquinas de Ford podiam ser usadas durante o dia inteiro, o próprio carro se tornou mais conveniente. Ligar o carro passou a ser simples, igual virar uma chave. Os faróis dianteiros do carro se tornaram elétricos em vez de serem lampiões a gás. O mesmo com o carro melhorando cada vez mais. E a fábrica ficando mais moderna. O seu preço, o que aconteceu com o preço do carro? Despencou. Isso fez com que mais pessoas quisessem um carro. Agora, é claro que quem trabalhava com transporte a cavalos, por exemplo, se deu mal. Mas imagine aqui, ó. Imagine que se você fosse um criador de cavalos naquela época, o que você poderia fazer? Você ia fazer o quê? Você ia ignorar tudo o que estava acontecendo e continuar investindo alto nos cavalos em estábulos, ou comida para cavalo, em rua de terra, ou você adotaria todas essas novas tecnologias. Só que a grande diferença agora é que, se no passado a gente demorava vários anos para adotar novas tecnologias, hoje esse ciclo é cada vez mais rápido. E quem começa a inovar antes vai beber água mais limpa. As inteligências artificiais são uma revolução que vai mudar como praticamente qualquer pessoa trabalha. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Porto Alegre, uma lei que foi redigida 100% pelo ChatGPT foi sancionada. The Clueless, uma agência de modelos espanhola, criou uma influenciadora artificial que faz mais de 50 mil por mês no Instagram. E Osaka, uma cidade no Japão, já está usando inteligência artificial para fazer reuniões, para resumir reuniões e para editar documentos. E nos Estados Unidos já tem pesquisas como essas daí, ó, que mostram que em 3 anos 90% das pessoas serão obrigadas a usar inteligência artificial se não quiser perder seu emprego. E esses são apenas alguns exemplos dos mais óbvios. Eu percebi uma coisinha, e eu percebi isso falando com empresários antenados, tá? Todo grande profissional, todo líder, todo CEO já está usando inteligência artificial para tomar melhores decisões, para planejar meta, para aprender novas coisas e para treinar funcionários. Olha, eu não
quero ser um criador de cavalo. Por isso que eu fiz questão de aprender cada detalhe que aqueles empresários me ensinaram sobre inteligências artificiais. Eu separei aqui 3 grandes erros que as pessoas cometem em relação à inteligência artificial e 3 segredos para você já começar a tirar proveito da inteligência artificial ainda hoje. Mas antes, eu quero responder o mais óbvio. O que raios é inteligência artificial? Inteligência artificial é um termo que surgiu em 1950 para ilustrar qualquer tipo de inteligência vindo da máquina. Por exemplo, você já pode ter ouvido falar sobre como o Facebook escolhe para quem mostrar os posts usando, sabe o quê? Inteligência artificial. Basicamente, eles têm um algoritmo que tenta prever qual post você tem mais chance de se engajar para que você fique mais satisfeito na plataforma. Mas foi a partir de 2022 que tudo mudou. A inteligência artificial deixou de ser invisível para ficar bem visível. A OpenAI lançou o ChatGPT. E de repente, todo mundo começou a ter uma visão mais clara do que era essa tal de inteligência artificial. Você podia conversar com alguém que não existia, por exemplo, e as respostas eram surpreendentes. Nesse mesmo tempo, começaram a aparecer inteligências artificiais capazes de clonar sua voz, de fazer música, de fazer imagens do nada e de transformar você num personagem, por exemplo. Todas essas inteligências artificiais pertencem à categoria de inteligências artificiais generativas. Sabe por quê? Porque elas de fato ajudam a gerar algo. Seja uma imagem como o DALL-E e Midjourney, ou uma voz como o Eleven Labs, inteligência artificial. ou é claro, textos, tabelas e códigos como o ChatGPT. E de todas elas, sem dúvida, a mais importante hoje, sabe qual é? O GPT. Criar imagens, áudios, vídeos até podem ser úteis, tá? Dependendo do seu trabalho. Mas ter um parceiro de pensamento como o GPT, olha, isso pode te proporcionar muita coisa. Isso é muito útil para literalmente 100% das pessoas. Saber usar o ChatGPT é como, por exemplo, ter o Jarvis do Homem de Ferro. Devo renderizar com as últimas especificações? Faça isso. Ele vai te ajudar a pensar, a trabalhar, a escrever, planejar. Tudo que você faz hoje no trabalho, o GPT pode te ajudar a fazer melhor. E por isso eu vou te mostrar os 3 grandes erros que as pessoas cometem em relação ao GPT. Então, eu vou te mostrar 3 segredinhos para você extrair muito mais valor do GPT. Bom, vamos começar. O primeiro grande erro que as pessoas cometem é simples. Por exemplo, eu quando pedi ajuda numa piada pro ChatGPT, eu escrevi alguma coisa como: me crie 3 piadas. Sabe que resultado geralmente vinha? Vinha umas coisas mais ou menos assim, ó. Porque o smartphone foi ao terapeuta? Porque estava sofrendo de aplicativos de ansiedade. Ou qual é o animal mais engraçado? O risoto, porque ele está sempre fazendo piadas com arroz. São piadinhas de criança meio boba ali, que não dá nem pra usar para quebrar o gelo lá no The Noite. Agora, imagina num show de stand-up comedy. Nem pensar. Eu vou te mostrar outro exemplo aqui, ó. Eu pedi pro meu amigo, dono de uma marca de roupas, me mostrar como ele estava tentando usar o ChatGPT. Ele me mostrou mais ou menos isso aqui. Me dê 5 ideias de estampas para camisetas. Então o ChatGPT deu respostas genéricas, tipo espaço sideral, arte abstrata e pop cultura. Conseguiu ver o erro? Conseguiu enxergar onde estava errado? E agora vamos lá. O primeiro grande erro que as pessoas cometem é não serem específicos o suficiente. O GPT ainda não aprendeu a entrar dentro da sua cabeça. Por isso, você precisa oferecer para ele o maior número de detalhes possíveis. No meu exemplo, o que isso pode significar? Que tipo de piada eu gosto? Qual é o exemplo de uma boa piada para mim? Qual tema eu quero abordar? Agora, para o meu amigo lá da loja de roupa, pode ser: qual é a sua empresa? Que tipo de tecido você usa? O que você costuma vender mais? Quem é o seu público? Por quanto tempo você quer vender essas camisetas? Onde você vai vender? E para qualquer que seja a tarefa que você quer ajuda do ChatGPT, você precisa dar o maior número de detalhes possível para ele. Quem é você? Qual é o seu objetivo? E assim por diante. Cada tarefa exige detalhes diferentes. Por isso, o primeiro mandamento sobre o ChatGPT é: serás específico. Guarda isso. Mas você pode pensar: que detalhes eu preciso oferecer para o ChatGPT? Muito simples, muito simples. Você pode perguntar exatamente isso para ele. Por isso, essa frase aqui, os especialistas chamam de
frase mágica de 12 palavras. Depois do seu prompt, ou seja, sabe o que é prompt, né? É a sua instrução ou pedido para o ChatGPT. Depois disso, você simplesmente diz o que você precisa saber para me responder do melhor jeito possível. Simples assim. Então, por exemplo, para o meu primeiro prompt, eu posso simplesmente falar: me crie 3 piadas no meu estilo preferido. O que você precisa saber para me responder do melhor jeito possível? Você vai perceber então que o ChatGPT te fala exatamente o que ele precisa saber para escrever melhores piadas. Por exemplo, para mim, ele me perguntou que tipo de humor eu prefiro, quais são meus temas preferidos, qual é o meu limite de humor e qual é a complexidade das piadas que eu quero. Para o meu amigo da loja de roupa, por exemplo, ele respondeu que precisava de detalhes sobre temas e interesses dele, público-alvo da camiseta e estilo de arte, textos e frases, cores preferidas. E o meu amigo ainda poderia ter continuado perguntando: o que mais você precisa saber, sabendo que se trata de estampas para a minha marca de camiseta? E aí ele pode continuar perguntando sobre identidade da marca, tendência atual, faixa etária do público, exclusividade, limitações de produção e por aí vai. Então, basta que meu amigo vá respondendo essas perguntas para receber mais ideias muito melhores do ChatGPT. Depois disso, por exemplo, ele deu ideia de uma estampa que combina formas geométricas simples como círculos, quadrados, triângulos, de maneira a sugerir um gráfico ascendente ou uma rede de conexões. Ele sugeriu uma coleção de ícones minimalistas, representando diferentes aspectos do empreendedorismo, como uma lâmpada, engrenagens, gráficos, né? Tudo isso formando um padrão abstrato. Ou seja, ele acabou recebendo várias outras ideias que eram bem melhores do que a que ele já tinha recebido na primeira resposta. E as minhas piadas, né? Bom, elas já ficaram bem melhores também, só com esse pequeno ajuste. Por exemplo, olha a piada que o ChatGPT me entregou a respeito de trânsito em São Paulo. Ele escreveu o seguinte: o trânsito de São Paulo é o único lugar do mundo onde você pode sair para uma reunião às 9 da manhã e chegar para a sua festa de aposentadoria. Quer dizer, o trânsito é tão ruim que eu vi um cara começar uma família no carro ao lado. Ele conheceu a esposa no trânsito, aí eles tiveram um primeiro encontro no trânsito, casaram no trânsito, criaram os filhos no banco de trás. Quando ele chegou ao escritório, seus filhos estavam se candidatando para a faculdade. E a melhor parte, a faculdade ficava apenas 2 quarteirões à frente. É incrível? Ainda não, mas já acende meu cérebro para esse tipo de tópico e me dá novas ideias. É um ótimo assistente, é um excelente auxiliar. Os outros segredos que eu vou compartilhar aqui ajudam a deixar esse tipo de resultado ainda melhor. Mas como não é o foco aqui, eu não vim aqui contar piada. Você pode acompanhar elas depois nos meus shows ou nas redes sociais. Eu tô aqui para fazer outra coisa. Quem quiser ver piada, que vá no meu show. Aqui eu vou contar um segredinho. Lembre-se que o ChatGPT não é um Google, é melhor que o Google. O que isso significa? Significa que você pode continuar a conversa. Você pode dizer o que você gostou da resposta dele, o que você não gostou e assim por diante. Mas você pode estar pensando: eu preciso sempre ficar dando detalhe para o ChatGPT? Isso não vai ficar cansativo e chato? Bom, o segundo segredinho de uso é um hack que literalmente apenas 0,1% das pessoas usando o ChatGPT sabem usar. Mas antes de entrar nesse segredinho, você precisa entender o segundo grande erro de quem usa o GPT. O segundo erro pode ser melhor explicado dando o meu próprio exemplo. Eu percebi que as pessoas estavam usando o GPT para escrever legendas de posts no Instagram, e-mails, etc. Então eu achei que era uma ferramenta de escrita. E eu ainda achava que era uma ferramenta de escrita bem medíocre, sabe? Porque as piadas que eu tinha tentado escrever com ele não eram nada boas. Mas foi só naquele jantar com empresários que eu comecei a perceber que o problema não era a ferramenta, mas sim eu que não estava sabendo usar. Só naquele jantar eu já vi vários exemplos avançados de como eles estavam usando o ChatGPT. Um deles, que tinha mais de 20 programadores no seu time, disse que o GPT tinha basicamente dobrado a produtividade do time. Ou seja, enquanto antes do GPT eles demoravam 3 meses para criar um aplicativo, agora eles estavam fazendo em cerca de 40 dias corridos.
Um outro usava o GPT justamente para aprender a mexer no Excel e para criar modelos financeiros. Eu nem entendi direito o que ele fazia, mas ele estava empolgado só de falar sobre isso, então eu vi que era coisa boa. Ele disse que o GPT não só ajudava a criar esses modelos, como também ajudava a melhorar os modelos já criados e ajudar a enxergar pontos invisíveis em negociações multimilionárias. O empresário que mais estava me ensinando me mostrou como ele aprende quase tudo que eu queria usando o próprio GPT. Nos últimos meses, ele havia aprendido o básico para criar aplicativos sozinhos. Ele tinha aprendido sobre a cultura dos países que foi viajar e ele até usou o GPT para criar o plano de viagem. E todos já estavam usando ele também para analisar cláusulas importantes de contratos e até usar para redigir contrato. Eu aprendi que o GPT tem 4 grandes funções. Fazer você aprender coisas novas, desde programação até marketing, gestão, projetos, tudo. Fazer você ter ideias melhores e olha, eu me considero uma pessoa muito criativa. Eu já escrevi livro, filme, série, eu consigo enxergar quando alguém também é criativo. E vou te garantir, usando do jeito certo, o GPT fica muito bom nisso. E por que o ChatGPT também é muito bom? Porque ele te ajuda a pensar e tomar decisões. Aliás, esse parece ser o uso mais frequente dos empresários. Por exemplo, testa isso da próxima vez que você for tomar uma decisão importante. Fala assim, GPT, preciso tomar uma decisão importante sobre X. Então, primeiro você vai usar aquela nossa frase mágica de 12 palavrinhas. O que você precisa saber para responder da melhor forma possível. E então você vai usar essa frase aqui, que modelos mentais podem ser úteis para me ajudar a tomar essa decisão. Explique como você usaria no meu caso. Você nem precisa saber ainda o que são os modelos mentais, mas esse prompt já vai te ajudar de qualquer jeito. E por fim, você usa, é claro, para escrever. Seja para escrever código, para escrever piada, para escrever e-mail, para escrever anúncio, para escrever apresentação, não importa. Você entendeu? O problema não é a ferramenta, e sim o jeito que você está usando ela. E por isso que o nosso segundo mandamento é: usarás para pensar, aprender, escrever e ter ideias. Usando do jeito certo, você vai se dar muito bem. Agora, você vai ver o segundo segredo para ativar o que eu chamo de modo Jarvis. Porque sem ter que falar muito, você vai sentir que o ChatGPT te conhece melhor do que a sua mãe e que ele sabe exatamente do que você está falando. Para te mostrar como isso funciona, quero que você dê uma olhadinha aqui, Eu vou pedir 3 ideias de pauta para o meu programa. Essas são as respostas dele. Vamos ver aqui. Um especialista em sustentabilidade e meio ambiente, empreendedor de tecnologia inovadora, líder comunitário com impacto social positivo. Percebeu? As respostas são genéricas demais. E por mais que eu possa buscar pessoas assim para o meu programa, não é bem isso aqui que eu tenho em mente. Você se lembra do primeiro erro, o de não ser específico o suficiente? Agora, olha de novo então esse exemplo aqui. Eu vou escrever aqui exatamente a mesma coisa. E olha a resposta do GPT. Ele mencionou a ideia de entrevistar empreendedores digitais de sucesso, dando nomes específicos, como por exemplo, Luísa Trajano e Guilherme Benchimol. Ele deu ideias boas, ideias precisas, pessoas que realmente fazem sentido sentar no meu sofá e ter uma conversa comigo. Agora, pode perceber também que ele mencionou o meu show, o De Noite, ou seja, mesmo com apenas uma mensagem, ele já sabe do que eu estou falando. Por que eu não precisei dessa vez ficar dando detalhes para o GPT como das outras vezes? Porque eu usei essa ferramenta aqui, o histórico de contexto. Você pode imaginar ela como um prompt invisível, uma instrução por baixo dos panos para ajudar o chat. Ela faz com que as respostas sejam mais precisas, de maneira que você não precisa ficar repetindo tudo sempre. Quando você ligar o botãozinho aqui, o ChatGPT vai usar esse contexto invisível na resposta. E o legal é que você pode criar vários deles. Eu tenho o contexto para o De Noite, para o meu Comedy Club, para ajudar a criar roteiro de filme, um contexto para o meu charuto, um contexto para o meu vinho e para produtos novos que eu quero criar, basta simplesmente ligar o botãozinho. Por exemplo, se eu quero ideias para piadas mais ácidas no meu estilo, eu clico nesse contexto aqui sobre o meu stand-up comedy e pronto.
Por exemplo, eu consigo pedir diretamente 3 piadas sobre o Natal sem dar maiores detalhes novamente. É só digitar e esperar. Isso tudo, além de economizar um tempo danado, me ajuda a ter resultados muito melhores já de primeira. Se eu quero ter ideias para o meu negócio, eu posso simplesmente pedir algo como, sei lá, me dê 5 ideias sobre parcerias e combos que eu posso fazer com empresas diferentes. Bum! Ele me dá resultados bem interessantes, tá vendo? Eu posso aprender mais sobre o mercado, por exemplo, e perguntar que outra empresa de bebidas de celebridades poderia ser uma boa inspiração para a minha. Eu poderia também perguntar sobre uma decisão importante a tomar, como por exemplo, precisamos definir se abrimos uma loja física em São Paulo ou Rio de Janeiro. O que poderíamos pensar sobre tomar essa decisão? Ele fala para eu pensar sobre demografia, branding, legislação e várias outras coisas que poderiam não estar na minha cabeça. Eu poderia também fazer perguntas adicionais, tipo, pensando no meu público-alvo, qual é o melhor bairro em São Paulo para criar uma loja? A primeira sugestão dele é no bairro dos Jardins. E adivinha? Meu próprio Comedy Club é exatamente nesse bairro. Ou seja, o GPT sabe pensar. Então, eu já mostrei exemplos rápidos de como usar o GPT para ter ideias, para tomar decisões, para planejar, e você pode fazer ainda mais coisas. Por exemplo, eu posso ligar aqui o contexto sobre o meu trabalho de noite, o talk show. Então eu posso perguntar diretamente: vou entrevistar o padre Marcelo Rossi no programa. Pensando na minha audiência, o que faria essa entrevista espetacular? E ele pode me dar várias ideias. E, diferentemente do Google, eu posso fazer mais perguntas sem precisar ficar caçando links. Ou seja, eu consigo aprender praticamente qualquer coisa rapidamente. E claro, aqui estão apenas alguns exemplos. O importante é você entender que o GPT ajuda em tudo. E por isso que eu te falo, não use o GPT apenas para escrever. Use para pensar, para criar, para decidir, para planejar, para aprender. Tudo que seu cérebro faz, o ChatGPT pode te ajudar a fazer pelo menos um pouco melhor. Legal, né? Mas nada do que eu falei no primeiro ou segundo erro vai adiantar se você continuar cometendo o terceiro e pior erro. Sabe todos os bons exemplos que você viu até agora nesse vídeo? Desde as ideias das piadas de negócios, de entrevistas para o meu programa e assim por diante? Bom, foram exemplos simples e práticos para te mostrar a importância do GPT. Mas tem um pequeno truque que eu escondi de você. Todos os melhores exemplos foram usando o GPT-4. Que é a versão paga do ChatGPT. O ChatGPT tem 2 versões. A 3.5, que é a versão grátis, que quase todo mundo já testou pelo menos uma vez na vida, e o GPT-4, a versão paga, infinitamente melhor. Isso não sou eu que estou falando, é a própria OpenAI. Esse aí é um quadro de resumo comparando as capacidades do GPT-4 e do GPT 3.5. A única coisa que o GPT 3.5 é melhor é que ele é ligeiramente mais rápido. Mas mais rápido para falar groselha, né? Só se for. Quem não pensar muito, fala mais rápido. Esse é o outro quadro comparando a capacidade do GPT-4 contra o GPT 3.5 em testes reais, como os de admissões de faculdades importantes. Basicamente, o GPT-4 tem inteligência suficiente para passar em qualquer faculdade de elite. Essa é a diferença quando você tem a ajuda de um gêniozinho de Harvard ou de um estagiário preguiçoso e mal informado. E eu não estou nem brincando. Vários estudos já provaram também que o GPT 3.5, o grátis, além de meio burrinho, é preguiçoso. E ele vai te dar respostas menos detalhadas, menos criativas e mais preguiçosas. Foi aí que eu percebi que eu nunca iria ter os resultados que aquele pessoal daquele jantar tinha com o ChatGPT. Sabe por quê? Porque eu simplesmente estava usando a versão burra do ChatGPT. A diferença é clara, é a mesma diferença do dia para a noite. O GPT-4 não é um pouco melhor, ele é muito melhor. E esse é o maior motivo pelo qual as pessoas não enxergam tanto valor no ChatGPT. Porque elas só testam a versão grátis. Elas nunca sequer testaram o GPT-4.
A diferença do GPT 3.5 para o 4 é como a diferença de uma charrete para uma Ferrari. Você pode chegar no seu destino com uma charrete? Pode. É imprevisível, né? Desconfortável, talvez o cavalo fique cansado ou morra de fome se for muito longe. E mesmo que você consiga chegar ao seu destino, vai demorar muito mais. Por isso, se você sente que seu sucesso e sobrevivência profissional valem mais do que R$3 por dia, eu recomendo fortemente que você invista no GPT-4. Eu poderia te mostrar vários exemplos de como ele é muito melhor